Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jair Forte e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Paulista de 2007, né? Paulistão conquistado pelo Santos, que conquistou um bicampeonato, né? E é isso, né? Vamos falar do regulamento. Dessa vez o regulamento mudou, né? Portanto, 2006 foi o último ano dos pontos corridos, né? E 2007 passou a ser fase de classificação e mata-mata, ou seja, o mata-mata voltava ali após 3 anos, né? 3, 4 anos, enfim. O regulamento era simples, né? Os 20 clubes, né? Eles se enfrentavam todos contra todos. E após 19 rodadas, os 4 melhores classificados avançam para fazer semifinal. E aí, semifinal e final, né? Com a vantagem do time de melhor campanha. Ou seja, o time de melhor campanha podia ter 2 resultados iguais que conseguia a classificação para a final. E a mesma coisa ocorre nas finais, né? Enfim. E outro detalhe é que tinha também um torneio do interior, né? Entre os não classificados, os grandes não classificados, né? Ou seja, os times pequenos ali que ficassem entre os melhores não classificados jogava ali um mata-mata entre eles para saber o campeão do interior, né? E rapidamente eu vou falar aqui, né? O campeão do interior em 2007 foi o Guaratinguetá, né? Enfim, agora vamos falar do campeão de fato, que foi o Santos, né? O Santos era bicampeão paulista, aliás, voltava a ser bicampeão depois de um longo período. Aliás, desde a última vez que foi desde a era Pelé, né, que o Santos não conseguiu um bicampeonato, né? E foi um bicampeonato histórico, né, que o time teve que superar, né? Enfim, e uma campanha melhor, né, do que 2006, por exemplo. E para começar, o time de 2007 era melhor que 2006, né? Já era um time com mais jogadores experientes e tal, né? Enfim, eu posso destacar alguns aqui, né? Por exemplo, com o Antônio Carlos, né? Zagueirão, aquele velho Antônio Carlos, né? Passagens por São Paulo, Palmeiras, né? Futebol europeu, né? Enfim, Antônio Carlos já em fim de carreira, né? O Kleber, experiente, né? Maldonado, Rodrigo Souto, né? Ainda em 2007 o Santos tinha o Zé Roberto, esse sim, o Zé Roberto, né? Que veio da Alemanha, que depois, anos depois jogou no Palmeiras, enfim. E o professor era o técnico, né? O Santos começou como favorito nesse campeonato e ele cumpriu seu objetivo na primeira fase, né? O Santos em 19 rodadas venceu 16, empatou só 2 e perdeu só um jogo, ou seja, foi uma campanha absoluta na primeira fase. Nas semifinais o Santos encarou o Bragantino, né? O surpreendente Bragantino, né? E foram 2 jogos tensos, né? Primeiro jogo em Bragança, empate sem gols. Na volta no Morumbi, um dia chuvoso e tal, né? O Santos usou o regulamento, né, a seu favor e avançou de novo após outro empate, ou seja, 2 jogos que foram empatados em 0-0. Nesse jogo o Bragantino jogou muito melhor que o Santos, teve várias chances, né, só que o Santos soube segurar o resultado, né, usar o regulamento, e aí foi para as finais, né. E nas finais o Santos encarou o São Caetano, né, outro que surpreendeu, né. Enfim, e o Santos, né, era favorito apesar disso, né. Os 2 jogos foram no Morumbi, né. No primeiro jogo o São Caetano venceu por 2-0, né. Nesse jogo o Santos não jogou nada realmente, né. E o professor, né, o Luxemburgo falou, né, realmente não jogamos nada, mas na volta vamos ir com tudo para reverter e tal. E foi o que aconteceu, né. O Santos, provavelmente motivado pelo Vanderlei, né, ele sabe motivar os jogadores, né, todo mundo não sabe disso, né, o jeito dele e tal, estrategista, enfim, né. No jogo de volta o Santos foi com tudo, né, entrou com a faca nos dentes, né, e voltou com aquela hora de ser o time da virada e tal, e conseguiu, né. O Santos começou com tudo, com muita vontade, fez 1-0 com o Adailton, né, no cobrança de escanteio ali. Depois o jogo ficou tenso e tal, o Santos procurava o segundo gol, mas estava difícil. Até que aos 36 minutos, né, o Moraes, né, o garoto Moraes, né, que depois viraria a ser Júnior Moraes. Esse Júnior Moraes, inclusive, os corintianos conhecem recentemente, né, jogou um pouco tempo aí no Corinthians, né, recentemente, mas na época ele era só Moraes, né. O Moraes fez o gol do título do Santos, e assim o Santos conseguiu, né? Como ficou igual no placar geral, né? E como tinha a melhor campanha, o Santos foi campeão paulista, né? Bicampeão paulista, um título merecido, né? O time de melhor campanha, o melhor time do campeonato. E fora isso, a superação do time, né? Que mostrou em momentos de dificuldade mostrar força, superação e conquistar um título merecido, né? Foi um título merecido e vamos falar do time base do Santos campeão, né? Fábio Costa no gol, né? A defesa era Denis, né? Adailton, Antônio Carlos, né? E Kleber, né? Meio campo era Rodrigo Souto, Maldonado.
né? Kleber Santana, às vezes jogava o Pedrinho, né? O Pedrinho, aquele mesmo Pedrinho de Vasco, Palmeiras, enfim. E o Zé Roberto, né? Já veterano. No ataque, né? Era o Jonas, né? O Jonas, esse Jonas aí que depois jogou no Grêmio e virou ídolo no Benfica, né? Quando ele não jogava, o Rodrigo Tabata jogava e o Marcos Aurélio, né? E o técnico era o Vanderlei Luxemburgo. Bom, agora vocês vão ver o jogo do título do Santos, né? E a gente já volta para falar do resto. A torcida da Vila vem para a área junto com o time branco. Vai para a cobrança do escanteio Pedrinho. Adailton marcado pelo Maurício. 24,5, bateu Pedrinho, saiu Luiz. O nome do time. Vai para pressão absoluta e total o time da Vila. Domina Kleber lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi. Faz o cruzamento para a área. Subiu Moraes. Moraes do Santos. O Santos vai ser bicampeão. Zé Henrique vai pegar a bola. Termina o Campeonato Paulista. Santos, bicampeão paulista. Campeão de 2007. 2-0 no São Caetano. O Santos comemora. O Santos faz o necessário. E Fábio, mais um título, hein? Mais um título. Moleque! Tá medo do par, caramba! Com o Fabinho, o filho dele, né, mano? Bom, gente, vocês viram aí os gols, né? Que deram o título ao Santos. E agora vamos falar dos times grandes e da surpresa, né? Temos que falar da surpresa, que foi 2, né? Vamos falar dos grandes. Vamos começar pelo Corinthians, né? Corinthians em 2006 para 2007 teve uma reviravolta tudo, né? Tipo, a crise política, crise da MSI e tal. Em 2007 o Corinthians... mesmo ainda tendo a MSI, mas a MSI já não mais mancava o Corinthians, tal, por causa das crises, tanto que no meio do ano a MSI se desvincularia do Corinthians, né? Enfim. E aí em 2007 o Corinthians montou um time mais modesto, tal, né? Com poucos nomes ali conhecidos, tal. Ainda tinha alguns destaques ainda, como o Nilmar, o Roger Flores, né? Só que aí esses dois já iam sair do clube durante o ano. O Nilmar voltou a sentir as lesões, tal, o Roger também sairia, enfim. E o Corinthians, com um time mais fraco do que no ano anterior, né, não foi bem no Paulista, né? O Corinthians começa até bem, tal, 3 jogos, 3 vitórias, mas depois o time decai, né? Nos clássicos o Corinthians perdeu todos os clássicos e, né, o Corinthians até lutou para se classificar, né, pelo menos em quarta ali, mas só que, né, o time já ficou de fora ali na penúltima rodada, antepenúltima, e ao final do campeonato ficou em 9º lugar, né? Uma campanha fraca realmente, né? Uma campanha ridícula, né? Enfim, e já prevendo, né, o que seria o 2007 do Corinthians, né? Tanto que no final do ano, os corintianos sabem, né? O Corinthians acabou rebaixado no Brasileirão, né? Enfim. Mas essa campanha no Paulista já mostrava indícios, né? Enfim. Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras naquele ano montou um time mais modesto, né? Porque 2006 foi um ano muito horroroso, né? O Palmeiras quase caiu no Brasileiro, né? Aí em 2007 o Palmeiras resolveu apostar um time mais modesto para tentar organizar a casa, né? Tipo, o time tava meio endividado, tá aí, tipo, vamos montar um time mais simples para melhorar essa dívida, né? Para quem sabe 2008 montar um time mais forte, enfim. Tanto que o time mudou a presidência, né? Acho que o presidente era o Afonso Della Mônica, né? Enfim, o diretor de futebol era o Toninho Cecílio, né, que defendeu o Palmeiras ali como jogador, né, nos anos 80 e 90, enfim. E o Palmeiras ainda tinha o Edmundo, né, ainda tinha o Paulo Baier, mas só que o Paulo Baier sai durante o campeonato, né, enfim. E o Palmeiras tinha um time apenas modesto, né, não andava para sonhar muito. O Palmeiras chegou vivo até a última rodada, né, para se classificar, mas só que tinha que torcer por um tropeço do Bragantino, né, desde que o Palmeiras ganhasse do São Bento, né? São Bento do Sorocaba. O Palmeiras faz a sua parte, né? Só que o Bragantino também ganha o seu jogo e o Palmeiras ficou em 5º, né? Ou seja, precisava ficar em 4º para avançar
O Palmeiras terminou o mesmo número de pontos do Bragantino, né? Só que o Palmeiras tinha saldo de gols menor, né, do que o Bragantino, né? O Bragantino tinha um saldo de 19 e o Palmeiras só de 14, enfim. Mas apesar disso, né, foi frustrante. Podemos dizer que sim, né? Pela grandeza era para avançar, mas pelo momento ali, foi até aceitável, mas dava para ter se classificado, enfim. Agora chegamos no São Paulo, né? São Paulo era um dos melhores times do Brasil na época, né, tal. Era um dos favoritos ao título do Paulista. Na primeira fase, o São Paulo não foi o melhor, né? O São Paulo e Santos dividiram ali a liderança, né? Mas o Santos sempre sendo líder, né? O São Paulo seguindo atrás. O São Paulo classificou sem sustos, né? Teve só uma derrota, né? Só foi conhecer essa derrota lá na 15ª, 16ª rodada, se não estiver errado. Enfim, o São Paulo foi para a semifinal e encarou o São Caetano, né? Era favorito, né? Claro, né? Primeiro jogo empate 1-1, né? Jogo no Pacaembu. E na volta, no Morumbi, todo mundo achava que o São Paulo ia passar, né? Só que o São Paulo levou um vareio do São Caetano. Aliás, foi um jogo meio louco, né? Teve chuva, teve apagão. Aí quando voltou até a iluminação no estádio, parece que quem se apagou em campo foi o São Paulo, né? O São Paulo saiu na frente, depois levou um empate, uma virada e goleada, né? Foi goleada pelo São Caetano e deu adeus ao título paulista, enfim. Agora vamos falar das surpresas, né? Vou citar duas surpresas, né? Aliás, o São Caetano tá neles, né? Vamos começar pelo Bragantino, né? O Bragantino, né, em 2006 estava de volta à elite, né? Mas só que foi um ano para se manter na primeira divisão e foi o que aconteceu, né? O Bragantino ficou acho que 15º lugar, eu acho, 14º, não lembro. Em 2007 o Bragantino fez bonito, né? O Bragantino oscilou ali um pouco, mas depois na reta final o time cresceu e na última rodada se classificou, né, em 4º lugar. Os jogadores festejaram muito, inclusive a classificação do Braga, né, as semifinais, né? E o Bragantino encarou o Santos na semifinal, né? É verdade, os dois jogos terminaram empatados sem gols, né? Só que o Santos avançou para a final para ter melhor campanha. Só que o Bragantino deu trabalho para o Santos, ou seja, no primeiro jogo foi mais parelho, mas no jogo no Morumbi o Bragantino deu mais trabalho, perdeu chances, meteu bola na trave, o Fábio Costa do Santos teve que trabalhar muito, enfim. O Bragantino mereceu um resultado melhor, inclusive, né? Por muito pouco o Bragantino chega nas finais, né? E aí o Bragantino tinha destaques ali que depois desse campeonato foram para os times grandes, né? Por exemplo, o Corinthians, né? O Felipe, né? O Zelão, o Fábio Ferreira, o Everton Santos, né? Acho que tinha um tal de Marco Aurélio ali, não é o Marcos Aurélio que estava no Santos, não. Era um outro Marco Aurélio. Enfim, eu não vou lembrar mais algum nome, mas era esse o time conhecido do Bragantino, né? Que depois esses jogadores saíram, alguns foram pro Corinthians e tal, né? Enfim. E o Bragantino, inclusive, não foi por acaso a campanha, né? Tanto que na Série C daquele ano, né, o Bragantino conquistou o acesso e ainda com o título da Série C, né? Para você ver que a campanha não foi por acaso. E o destaque também, né, foi o Marcelo Veiga, né, técnico, que depois desse time de 2007 faria história no Bragantino, né? Principalmente nos anos 2010 aí e tal, né? Enfim. Agora falar do São Caetano, né? O São Caetano, depois de 2004, começou a degringolar, né? Em 2006 o São Caetano caiu no Brasileirão, né? E em 2007 parecia que o São Caetano faria uma campanha apenas média, né, no Paulista. Mas o São Caetano surpreendeu, né? Com destaques ali com o Somália fazendo gols à avessa, tanto que foi artilheiro do campeonato. Com o Douglas ali, né, começando a ter destaque ali e tal. E alguns destaques ali individuais, né? Tipo o Triguinho, né? O Gleidson, né? Enfim, um tal de Luiz Henrique, né, que depois jogaria no Palmeiras, inclusive. E o Azulão cresceu, principalmente ali na reta final do campeonato, e avançou em terceiro, né. Na semifinal, o São Caetano encarou o São Paulo, né. Lembrando que o São Caetano era treinado pelo Dorival Júnior, né. Enfim, esqueci de mencionar isso. O São Caetano encarou o São Paulo, era favorito. Primeiro jogo empate 1-1 e todos achavam que o São Paulo ia passar, né. Só que no Morumbi o São Caetano deu um baile no São Paulo, né? O Douglas acabou com o jogo, o Somália acabou com o jogo, enfim. Todo mundo do São Caetano destruiu o poderoso São Paulo, né? E mesmo no Morumbi lotado, o São Caetano goleou o São Paulo por 4-1 e avançou, né? E aí nas finais o São Caetano encarou o Santos, né? No jogo de ida o São Caetano não deu chances pro Santos, né? Venceu por 2-0. E pareceu que o São Caetano ia ser campeão, né? Depois de 3 anos, ou seja, ia conseguir seu segundo título paulista depois de 3 anos, né? Por incrível que pareça, né? Só que na volta deu tudo errado, né? O Santos entrou muito mordido, né? Entrou contra a postura, o São Caetano parecia assustado, sei lá, parecia meio frouxo e tal, né? Não parecia ter entrado para ganhar o título.
E o Santos conseguiu reverter, né? Conseguiu igualar no placar agregado, né? Venceu também por 2-0. Mas como o Santos tinha feito a melhor campanha, o Santos acabou campeão, né? E o São Caetano teve que se contentar com esse vice-campeonato, né? E esse podemos dizer que foi o último momento de glória do São Caetano, né? Depois disso, o São Caetano entrou na ladeira abaixo, tal, né? Caiu de divisão, chegou até subir no Paulista, né? Mas no Brasileiro, então, nem se fala, né? Tanto que atualmente o São Caetano está sem divisão nacional e recentemente, ano que vem, vai jogar a 4ª divisão do Paulista, enfim. Eu falei isso, mas acho que um pouco mais detalhado no título de 2004 do São Caetano. Se vocês quiserem lembrar lá, é só ir lá. E enfim, galera, bom, falamos de tudo do Paulista 2007 e tal. Espero que tenham gostado. Comentem o vídeo, comentem, dê um like, compartilhem, é isso, tá? Espero que tenham gostado. A gente volta no próximo vídeo, voltando a falar agora só de Libertadores, tá? Agora vamos deixar claro. Já falamos de Copa do Brasil, encerramos a série de Copa do Brasil, né? Só vou também falar de Copa do Brasil quando conhecemos o campeão de 2024, tá? Agora a próxima série será de Libertadores, né? Que a gente tá perto de encerrar, inclusive. E agora os próximos vídeos serão da Libertadores, né? Portanto, serão 10 edições, ou seja, vai ser um avanço e tanto. Depois voltaremos a falar de estaduais. E é isso, tá? Espero que tenham gostado e tal. É isso, a gente volta no próximo vídeo e falou!